Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu compartilho com você um magnífico testemunho de cura que aconteceu comigo no mês de junho do ano de 2020. Fique até o final porque você vai se surpreender com o amor de Deus para conosco. E este relato é exclusivamente para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, claro, serve para você também que de repente possa estar atravessando por um momento difícil na sua vida e às vezes até pensa em entregar os pontos. Por quê? Se Deus ele faz um milagre na vida de uma pessoa ou na vida de alguém, ele pode fazer um milagre na vida de qualquer um, seja na área que for. Na saúde, nas finanças, na família, no casamento e até mesmo na vida espiritual. Bom, era por volta do dia 22 de junho de 2020, quando então eu percebi algo diferente no meu corpo, como se fosse um leve sintoma gripal. Eu não levei muito a sério. Fui trabalhar, como de costume, e como eu ia a pé até o centro da cidade, cerca de 40 minutos andando, era uma segunda-feira. A mesma coisa aconteceu na terça-feira, com um leve aumento de dor no corpo, como se eu estivesse me sentindo um pouco cansada. Então eu pensei, deve ser por causa dessa caminhada que eu faço todos os dias. E assim sucessivamente. E as notícias que se tinha a respeito da pandemia mundo afora eram as mais piores possíveis. E praticamente todos os dias eu ouvia relatos de pessoas do meu convívio, amigos, vizinhos e conhecidos que estavam passando por entubamento e internação nas UTIs e até mesmo muitos deles vindo a óbito. E todo mundo se lembra que foi uma situação muito difícil, porque a cada momento, a cada novo dia, nós víamos pessoas indo embora. Assim, então, no dia 25, numa quinta-feira, eu saí de casa para ir trabalhar, sentindo uma dor um pouco mais intensa no meu corpo, principalmente nas juntas e nos tornozelos. Naquele dia, eu percebi que eu estava sem olfato e sem paladar. Confesso que a partir daí eu comecei a ficar um pouco mais assustada e de um certo modo também preocupada. Então eu já, como de costume, todas as vezes que eu sinto algo diferente no meu corpo, eu começo a declarar a palavra de Deus, muito especificamente no livro de Isaías 53:4, que diz: verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então eu fiquei nessa palavra, meditando, e sempre que eu podia eu dizia, eu sou sarada no sangue de Jesus Cristo. Apesar da minha fé, eu sentia que as dores do meu corpo estavam aumentando, inclusive dor de cabeça. Quando foi se aproximando o final do expediente, eu vi que a temperatura do meu corpo estava alterada. Então acabou o expediente. Para mim chegar um pouco mais rápido em casa, eu peguei um mototáxi que me deixou na porta da minha casa. Entrei, tomei banho, comi alguma coisa porque eu estava me sentindo com fome e as dores e a febre a cada minuto se intensificava mais e mais. Tomei algumas gotas de um antitérmico que eu tinha em casa que não resolveu em nada. Aí eu chamei meu filho e falei para ele o que eu estava sentindo e que eu iria já para o meu quarto, ia deitar para descansar um pouquinho. E assim eu fiz. E o que eu quero relatar de agora em diante, eu quero deixar bem claro que foi exatamente o que aconteceu comigo na pandemia da Covid. Não há nenhum exagero nesse meu depoimento. E conheci só uma pessoa, um rapaz, que teve os mesmos sintomas que eu tive. E ele também foi visitado por Deus e foi curado milagrosamente. Portanto, o que aconteceu comigo após eu ter ido para o meu quarto para descansar, para ver se ia amenizar aquela situação? Passaram-se alguns minutos que eu havia tomado o antitérmico e as dores e a febre que era para ter diminuído, ao contrário, aumentaram excessivamente.
foram se intensificando cada vez mais. Não havia nenhuma posição que eu pudesse me virar na cama e me sentir confortável. Qualquer movimento que eu tentasse fazer era com muito custo, devido às dores e um peso terrível nas pernas e nos braços. Eu senti que parece que alguém estava espremendo os meus rins com muita força. Eu estava me sentindo muito fraca, sem ânimo nenhum, até mesmo para conversar com Deus. Porque a sensação que eu tinha é que a minha língua, a minha boca, estava pesada. Eu estava com dificuldade até mesmo para falar. Mesmo assim, eu pedi para o meu filho levar uma cadeira de varanda para eu poder sentar e me sentir um pouco mais confortável. Então ele levou essa cadeira de varanda até o quarto, eu me sentei e com muito custo eu coloquei os meus pés em cima da minha cama, mas de nada adiantou. Foi então que eu comecei a ter um pensamento de que talvez eu não aguentasse tudo aquilo e que de repente havia chegado o meu dia de eu partir dessa vida, porque as dores que eu estava sentindo eram excessivamente fortes. A sensação que eu tinha é que o meu corpo a qualquer momento iria explodir como uma bomba. A minha cabeça era como se fosse um barril de pólvoras pronto para explodir. Era essa a sensação que eu tinha, de que a qualquer momento eu explodiria, meu corpo explodiria. Tamanha a pressão, dores e peso ao mesmo tempo. Tive a impressão de que meus dentes iriam acabar se soltando da minha arcada dentária. Parece que os meus olhos iriam explodir de tanta dor, que mal eu conseguia piscar. O que eu estou relatando é fiel e verdadeiro. Aconteceu comigo. As juntas dos meus dedos das mãos, dos meus dedos dos pés, parece que iriam se soltar uma junta da outra. Tamanha era a dor e a pressão que eu estava sentindo naquele momento. Me tornei uma bola de dor pronta para explodir. E o meu corpo estava extremamente cansado. Era impossível conseguir dormir diante daquele quadro que eu estava vivendo. Foi aí que eu comecei a balbuciar a Deus. Eu não pedi para Ele me curar. Com muita dificuldade, comecei a agradecer a Ele pela vida, por Ele ter estado comigo em inúmeras batalhas, guerras, dificuldades e tantos outros desafios e adversidades que eu tinha vivido até aquele momento. Eu me lembro que eu agradeci por várias vezes a oportunidade de vida que Ele tinha me dado, pela oportunidade que Ele tinha me dado de eu nascer aqui nesse mundo. Falava meio gaguejando: graças, Pai, graças, Pai, graças, Pai, graças pela vida. Quase que sem forças para falar, mas a cada palavra vinha com um gemido de dor. Foi aí que eu me lembrei da oração em outras línguas, algo que eu já venho praticando já há muito tempo. Então, eu comecei a orar em outras línguas para a edificação pessoal. E eu dizia: chore, cantoro, bará, soreandro, com muita dificuldade. Mas eu não queria ficar pedindo para Deus me curar, entre aspas. Eu não queria ficar incomodando o Senhor, eu queria apenas adorá-lo, sabe? Era um momento tão difícil para mim, mas no meu coração não vinha o desejo de pedir a cura. Só orar em outras línguas e dar graças em meio a toda aquela guerra, com muito custo e com muita dor. Não sei como eu peguei no sono. Claro, quando a gente entra no sono, a gente não percebe, né? Na verdade, eu estava com o celular na mão e de tempo em tempo olhava na hora, porque parece que as horas não estavam passando. Então eu deduzo que eu dormi aí por volta de umas 8h, 8h30 da noite. Eu olhei de novo qual era o horário. Então era mais ou menos em torno de 10h30 da noite. Com as dores intensificadas, potencializadas. Tudo que eu estava sentindo antes se tornou pior, se tornou mais intenso. Então eu tive certeza que tinha chegado
a minha hora e que eu iria sim partir. Mas, ao mesmo tempo que esse pensamento vinha no meu coração, eu tinha paz em meio a tudo aquilo. Voltei a falar com Deus e então eu comecei a pedir perdão a Ele pelos meus pecados e tornei a agradecê-lo outras vezes pela vida e voltei a orar em línguas e sempre de olhos fechados, porque eu não conseguia abrir os meus olhos de tanta dor que eu sentia. Foi aí que eu percebi algo diferente dentro de mim, que tinha acontecido alguma coisa. E então eu percebi que era como um caminho de comunicação entre Deus e eu. Eu comparo essa situação ao Mar Vermelho, porque atrás vinha Faraó e o seu exército. Na frente estava o mar, ao redor tinha as montanhas, então não tinha para onde o povo fugir. Foi aí que Deus fendeu o mar e o povo pôde passar a pés enxutos. Essa fenda, essa estrada, esse caminho, eu comparo a essa forma com que Deus veio até mim. Um caminho aberto, através do qual Ele se comunicava comigo, em meio a toda aquela turbulência. Deus abre um canal para se comunicar comigo. E foi como se Ele ignorasse tudo o que estava acontecendo comigo. Toda a minha dor. Ele não estava nem aí. Em momento algum, Ele falou comigo a respeito do que eu estava sentindo. Ele em nenhum momento disse, eu vim para te curar. Veja só o que aconteceu. O que eu pensei naquele momento foi, ai que bom, glória a Deus. Ele veio, Ele vai me curar. Mas ao contrário, Ele começou a falar comigo a respeito da morte de Jesus Cristo. Ele falava sobre a cruz, sobre a crucificação de Cristo, os benefícios gerados na crucificação de Cristo, a importância que nós deveríamos dar a Jesus desde o momento em que ele foi traído, os açoites, os empurrões, as pedradas, a zombaria, vinho misturado com fel que deram para ele beber, a coroa de espinhos sobre a cabeça, os pregos nas mãos, os pregos nos pés, a cruz em si, todo aquele evento da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele me trouxe à memória. E já era meia-noite, e eu ouvi a sua doce voz, em meio a toda aquela turbulência de dor, de cansaço, de estresse e sensação de explosão. Ele fez questão de não tocar no assunto e de não amenizar nem um pouquinho aquela dor intensa que eu estava sentindo. Porém, agora, mesmo com tudo o que estava acontecendo no meu corpo, percebi que eu estava tomada de uma alegria extraordinária no meu coração. Uma felicidade como nunca eu tinha sentido antes na minha vida. Agora, toda a minha atenção já não estava mais voltada para as minhas dores, mas sim na voz graciosa do meu Abba Pai. E continuou falando, e disse que eu havia sido crucificada com Cristo. Falou também sobre a ressurreição de Cristo, e que, assim como nós fomos crucificados com Ele, nós também ressurgimos ou ressuscitamos com Ele, que agora, ressuscitados, a cruz ficou para trás, que deveríamos agora então viver baseados na ressurreição de Cristo, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte dele não teria sentido para nós. A obra não seria completa. Ela estaria pela metade. Não teríamos sustentação para vivermos pela fé, para o sobrenatural, para os milagres acontecerem. E eu estava totalmente me deleitando em cada frase, em cada palavra que ele me falava. Então eu voltei a olhar no celular e já eram quase 2 horas da madrugada. E o meu corpo estava extremamente cansado. Um cansaço desumano. E por causa disso, eu falei, Pai, me perdoa, mas muito obrigado por ter vindo, por ter falado todas essas coisas comigo. Sou totalmente grata por ouvir a sua voz, mas eu estou me sentindo tão cansada.
será que o Senhor pode permitir que eu durma agora? Eu quero dormir, Pai. E imediatamente ele parou de falar comigo e ele me deixou eu ver uma imagem. É como se ele tivesse aberto aqui, ó, a minha cabeça, aberto, puxado assim o couro cabeludo e ficou aberto. Então, eu vi ele com as duas mãos assim, derramando sobre a minha cabeça aqui letrinhas, um punhado de letrinhas pequenas em dourado. Após ele derramar aquelas letrinhas, ele pegou e fechou a minha cabeça aqui de novo. Ele pegou e fechou. E aquele canal de comunicação, então, se fechou. Provavelmente aí, agora eu já devo ter pegado no sono outra vez. Isso era por volta das 2 horas da madrugada. Quando foi 6h30 da manhã, meu celular, como de costume, despertou. Eu acordei e quando eu abri meus olhos, eu pensei, será que eu tô viva? Ou eu morri? E eu comecei a me beliscar para ver se eu sentia dor. E aí eu comecei a palpar a minha cama, eu comecei a passar a mão nos móveis, nas coisas, para ver se realmente eu estava viva. Fui no quarto do meu filho, ele estava lá. E foi aí que eu me dei conta de que eu não tinha mais nenhuma dor. Eu não tinha nem resquício de dor. O meu corpo, minha cabeça, meus olhos, que a sensação há algumas horas atrás era de explosão, agora estava na plenitude da paz, de uma paz, de um conforto, de uma alegria inexprimível. Foi aí que eu entendi que o eterno Deus de amor, ele veio cuidar de mim pessoalmente. Isso não é incrível? Eu não chamei por ele. Eu não disse, pelo amor de Deus, vem. Por favor, vem. Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Eu estou sozinha, eu não tenho medicamento, eu não tenho como ir no hospital. Eu não falei nada disso. Mas ele me viu. Ele viu as minhas condições. E ele viu que a minha fé estava nele. E quem sou eu na fila do pão para que o Deus Pai Todo-Poderoso viesse para cuidar de mim, para desviar o meu foco daquela dor e me concentrar na obra consumada em Jesus Cristo na cruz do Calvário? Genuinamente, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus fora da curva. Ele é o Deus dos improváveis. E você que está assistindo esse vídeo até agora, ao passo que você vinha ouvindo o relato a respeito do que Deus falou comigo, você foi visitado, foi visitada pelo poder de Deus. Pessoas agora estão sendo curadas ao ouvir esse testemunho da graça, da bondade, da fidelidade de Deus para conosco. Milagres aconteceram. Encorajo você agora, você que não sabe o que fazer com essa situação, com esse problema, com essa dor, com essa doença, esse impossível que está tirando o teu sono, está tirando a tua paz, está tirando a tua alegria. Eu também não sei o que fazer, mas ouça, não fique inquieto por nada. Antes, faça com que as tuas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Busque ter comunhão com Deus. Busque meditar no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, que fala o que Jesus Cristo sofreu para nos dar vitória. Não desista. Deus nunca desistiu de você. Vá em frente. Ele é contigo. Eu encerro este vídeo, este relato, falando que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas, as coisas frágeis deste mundo para envergonhar os fortes. 1 aos Coríntios 1, 27. Espero de todo o meu coração ter podido ajudar você de alguma forma
a se estabelecer na fé, a acreditar no Deus dos improváveis, no Deus do impossível, que vem ao socorro nesta terra. Amém? Se você puder, deixe o seu like abaixo deste vídeo, compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você conhece que está passando por um momento muito difícil na sua vida. Amém? Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até um próximo vídeo.